que hoje tem a obrigação de elogiar Memphis Depay, o dono da camisa 10, o craque do Corinthians, que hoje tem direito a balada, música e etc. e muitos afins. Pode até entregar ingresso. É ou não é, Marcelinho Carioca? Aplausos para Marcelinho! Elogiar porra nenhuma, elogio se eu quiser. Não, vai, você tava Elogio se eu elogiando, quiser. cara. Antes de abrir a live, você tava elogiando já? O cara até que enfim fez o gol contra o maior rival. Não tava atuando bem, Fez o gol que garante a vitória, mas tem o jogo de volta, mas parabéns pra ele. Peraí, mas... Tá liberado até as 5h15, pode entregar ingresso, não me chama porque eu não vou, e não deu certo da outra vez. Pode ir sozinho, tá liberado até 5h15 da manhã. Marcelinho, demagogo, desumilde, não quer reconhecer que hoje o camisa 10 do Corinthians demagogo, o que é, irmão? fez o que tinha que fazer. O camisa 10 fez o gol, vence um clássico na primeira partida dessa grande decisão. Aí eu quero saber de um camisa 10 original. O Willames, Souza, o craque se faz valer nessas horas. É nessas partidas que o cara tem que crescer e mostrar por que ele ganha 6 milhões. Cara, eu falei hoje de Palmas para o Souzinho. Tem que aplausos pro Souzinha, pô. Nem tanto, gente. Obrigado. E os corintianos estavam te mandando um chupo aí. É como se eu fosse palmeirense, porra. Eu sou São Paulino, não tem nada a ver com isso aí, com esse jogo de hoje. Willames, você não tem nada a ver, mas assistimos Corinthians 1, Palmeiras 0. Você esperava esse resultado? Tá surpreso com o Corinthians, decepcionado com o Palmeiras? Não. Segue tudo normal lá na Neoquímica Arena, nesse clássico. É mesmo? A última vitória do Palmeiras nesse clássico foi agosto de 2022. Pensei que era agosto de Deus. Não, agosto de 2022, dia 18 ou dia 8 de agosto. Então faz muito tempo. O Corinthians, dentro do seu domínio, assim como o Palmeiras, é muito forte no Allianz Parque. O Corinthians é muito forte na Neoquímica Arena. Placar, eu tava falando pro Marcelinho aqui, 1-0 é goleada. Cara, e o jogador, assim, todo mundo tava cobrando o Memphis pra fazer o gol no clássico. O clássico é importante, concordo plenamente, mas assim, era um jogador que tava, quando não tava fazendo gol, tava dando assistência, né? Eram 4 assistências em 12 clássicos. É pouco ainda para um cara do tamanho dele. Pra ele é pouco. Mas hoje desencantou, cara. Desencantou, né? Fez o gol que dá essa pequena vantagem pro Corinthians. O jogo tá aberto ainda, né? Porque a gente sabe do poder do Palmeiras. O Palmeiras fez um grande jogo, principalmente no segundo tempo. Poderia até ter empatado o jogo, até empatou o jogo, mas tinha um ombro ali na frente, né? Souzinha, pelo amor de Deus. Galera, telespectador, torcedor palmeirense, desabafa. Estão falando que não estava impedido. Eu não consigo aceitar que um gol é anulado por um ombro. Ombro. Então arranca, né? Arranca o ombro. Arranca o ombro. Tira o ombro, pô. Marcelo, você estava aqui, temos informações aqui, seja cirúrgico, sucinto, objetivo e verdadeiro, como você sempre foi. Obrigado. Você também não concordou com esse impedimento. Você achou que era uma sacanagem ser definido um detalhe de um clássico por um ombro. Seja sincero. Não, se é fosse pura ao verdade, contrário. pura verdade. Se não tivesse o VAR, você primeiro marcar uma expulsão, né, do Gustavo Gomes numa dividida casual e anular um impedimento desse, o VAR tem que botar o VAR com a camisa 10 ou de capitão pra poder atuar. Torcedores do Corinthians estavam no momento que o VAR deu o pé e falou, aqui não, quando deu impedimento. Mas aí o fator emoção e tudo mesmo. pra nós corintianos. Lá é difícil. Pra nós corintianos, é sensacional. Aí prevalece, 1-0, prevalece o resultado normal e Te esperado. surpreendeu esse resultado, esse clássico contra o Corinthians? Você veio com medo, você veio com receio, você veio na fé de torcedor ou você esperava um comportamento do Corinthians igual esse, sair com a vitória? Um pênalti perdido, vamos falar sobre o Yuri Alberto aqui, vacilou, errou, bateu muito mal. Nos meus conhecimentos da faculdade de pênaltis, eu fiz lá Toscenso de pênalti, Pelo amor bateu de Deus, mal. olha aí. Claro, pô. Poderia sair com um resultado muito melhor com 2-0, você não concorda? Não, perfeito, mas olha só, existe um goleiro do outro lado que passou um momento adverso e difícil no Mundial, onde a torcida do Palmeiras pressionou. Ele vem fazendo grandes partidas no Brasileiro e hoje ele defendeu um pênalti mal cobrado pelo Yuri. Foi meia altura ali. Mas o cara defendeu. Foi meia altura, mais fácil. Mérito pra... Foi mais mérito do Everton ou mais falha do... Mais mérito do Everton porque é um jogo fora de casa, o Yuri Alberto com 45 mil pessoas a seu favor, e o goleiro vai lá e defende. Então, mérito pro Everton. Agora, o resultado é um resultado normal, porque o Corinthians vai jogar lá num campo de grama sintética, e aí, analisando hoje a partida, num contexto geral, o Garro não atuou bem,
ele botou o Martinez e o Ranieri pra exatamente marcar. Não, e antes o Palmeiras... de você, vamos fazer o seguinte, antes de você cornetar jogador por jogador... Não tô cornetando, tô analisando. Queremos ouvir cada análise sua de cada atleta que você quer pontuar aqui. Vamos continuar sobre esse assunto do pênalti aqui, que é importante. Eu vou falar com quem sabe, com quem entende, né? Com quem sabe bater pênalti. O pênalti eu posso falar. Sim, claro, pô. Já perdi também. Isso, claro. Você já perdeu o pênalti pro Palmeiras, né? É. Você que tá aqui nos assistindo, já deixa seu like. Seja muito bem-vindo. Uma salva de palmas. Mais de 6 mil pessoas ao vivo nessa live. 6 mil pessoas. Caraca, salva de palmas, gente! Obrigado! Sensacional! Isso! Pô, olha quanta coisa. Olha, tem 6 mil pessoas no Quebrada hoje. O Corinthians venceu o Palmeiras. Sim. E já Teve tem gol 6 anulado. mil pessoas, já começou o superchat. O Joabes Barbosa falou, choro é livre, 51 é pinga. Manda o teu superchat. 6 mil pessoas, pode mandar o que vocês quiserem. Palmeirense, corintiano. Superchat pro Cavalo Marinho. Você é pica. Irmão, tô emagrecendo, irmão. Tá. Tá mesmo, Tô ficando tá. fino pra bater pênalti. Sozinha, Oi. Yuri Alberto tem mais culpa no erro do pênalti ou foi mais mérito do Everton? Gostaria de saber a sua opinião. O Everton acertou o canto, mas assim, a forma como o Yuri bateu a meia altura é onde o goleiro gosta de pegar, né? Chapado, né? Se ele bate do jeito que o gramado da Neoquímica Arena é rápido no chão, provavelmente o Everton Não chegaria não até chegaria, entendeu? Porque a força que foi, mas como foi meia altura, geralmente é onde o goleiro salta, né? Sim. Eu achei que... Eu não vou tirar os méritos do Everton, foi mais mérito do Everton que acertou o canto ali. Fale um pouquinho do Yuri porque bateu meia altura, mas assim, o Everton sai com todo o crédito. o crédito, exatamente. Marcelo. O Souza, o Mendes não poderia bater esse pênalti, não? Cara, foi a melhor coisa do mundo ter o Yuri ter batido o pênalti, porque se o Memphis pega a bola, o Memphis era arrogante, só o pensa Yuri é o cobrador nele. oficial, né? O Yuri é o cobrador Não, oficial. é o Memphis. Tá aí um E por que que ele corintiano, não bateu olha que no legal, gol? o Porque ele corintiano pegou a bola. perguntando pro São Paulino quem é o cobrador oficial do seu time. Não, Tá se não todo seria mundo melhor. perdido, caiu o cachorro da mudança e não sabe pra onde ele late. Eu tô falando pra um cobrador de pênalti, um atleta que foi exemplar, Obrigado, Marcelo. sensacional, e assim, aquela conversa no jogo. Por quê? Por mais que o cara seja o cobrador oficial... Ah, você quer saber a opinião Não, dele. Isso, não. Ah, A tá. opinião do cara que tá lá do outro lado. Ô, você tá aí, eu quero a sua opinião. Vai Lógico que começar é com essa dele. ignorância? Vai começar com essa arrogância? Olha só, porque o cobrador oficial com 46 mil pessoas, 45 mil pessoas, ali não passa uma agulhinha. Aí não poderia ter deixado pra ele, ou não? Difícil. Eu acho que o momento mesmo era do Yuri bater. Tá voltando de lesão, tá precisando pegar confiança. Se você perguntar pra mim quem deveria bater... Sim, Memphis. quem deveria bater o pênalti? O Memphis. Pra mim, o Memphis. E por que você acha que ele não bateu? Se poupou, saiu Justamente do BO? porque o Yuri pegou a bola... Já foi direto na Você bola. acha que o Já Yuri pegou que na chamou a bola. responsabilidade? Chamou a Ele falou, não, responsabilidade. deixa que eu vou bater essa aqui. Chamou a responsabilidade. É o cara, tipo, tinha todo esse aspecto, né, de não ter feito gol em clássico, todo esse ambiente conturbado que se criou em nome do Memphis por esses tempos. Então eu achei a melhor forma. Se é o Memphis que perde esse pênalti, Meu Deus, Nossa. o mundo acabava. o mundo acabava. Tá, Essa mas só lembrar uma coisa, ô Juca e Souza. Naquele jogo do Novo Horizontino, que ele pegou a bola pra bater, o Yuri tava em campo ou não? Não tava. Tava lesionado. Não Tava Não. machucado ainda. Tava fora. Lá, o jogo fora lá. Tava fora. Tava fora. A rodada pelo Campeonato Brasileiro, Isso. o Yuri Alberto se machucou em meados de maio, se eu não me engano. Ficou Tava quase fora. 2 meses e 2 dias aí fora. E nesse jogo, lá no interior, o Memphis não tá, o Yuri foi- não tava jogando, foi não. Campeonato Brasileiro, mas quem tem batido os pênaltis é o Memphis. Sim. Essa é a realidade. Aí, levanto essa bola e passo pra você, Marcelinho. Puta, Responda. a câmera não O quê? pegou isso. Foi correta essa atitude? O Yuri bateu o pênalti e não o Memphis? E você acha que ele deveria bater o Memphis Depay? Não, depende da conversa dos dois ali na hora. Porque como o Yuri já pegou a bola pra bater, e existe outro detalhe também. O Memphis falou assim, vai lá. Por quê? Ele não fez gol nenhum ainda em clássico. Mas às vezes essa Aí- determinação pode ter saído dentro Não, do não vestiário. sai, não. Pênalti, fulano, falta no ciclano. sim. Mas só que é o seguinte, lá no momento, de repente, se o Memphis pega a bola, o Yuri ia ficar na dele. Mas você não acha que... Eu não vou usar o termo se acovardou. Ele pode ter poupado. Eu não tô num bom momento, não tô seguro pra bater esse pênalti. Perfeito. Mas você acha que não seria interessante pro Memphis Depay pegar essa bola e falar, Yuri, na moral... Não, deixa mas eu foi bater. bom, Juca, foi bom. Mas Pra você mim- falou a coisa certa, né? Ele chegou ali, pô, o cara não tá com E tanta tem um coisa. detalhe, Ó, foi tanto um que, ó, meio- ele faz o gol da vitória, mas ele não atuou bem. Ele não jogou bem, errou tudo, não conseguia driblar. Só que o gol, ele engrandece o Pô, cara, no, dá no moral. empate contra o Botafogo, válido pelo Campeonato Brasileiro, o gol do empate foi do Memphis. E ele Já saiu tava com moral. comedido. Não saiu com aquela comemoração de É que vibrou. ele entrou, né, cara? Ele tava mais tipo, É, meu, não, e ele ufa, entrou- fizemos um gol. Ele entrou no jogo, né, Juca?
Saiu da reserva. Isso. Eu vi as pessoas falando que ele não comemorou. O cara, ele pegou a bola, já queria tentar virar o jogo, entendeu? Porque o Corinthians estava melhor no segundo tempo, melhorou. A gente precisa ver as coisas de uma forma, cara... mais objetiva e mais sensata, cara, né? E a humildade do cara, né, até irmão? porque também tem alguns lembrados aqui. Tem que lembrar, foi o Memphis que sofreu o pênalti e ele tava com a canela toda fodida lá também. Eu já escutei. Mas dá pra bater, é isso aqui. Até porque temos aqui um advogado do Yuri Alberto e um defensor do Memphis Depay. Não, de verdade, Juca. Juca, ó, a gente tem que... Você nunca vê o Marcelinho falando mal do Yuri, você nunca vê o Souzinha falando mal do Memphis. Eu faço críticas construtivas. Eu falo. Nós temos personalidade. Sim, estamos falando nas críticas, mas continue. A gente precisa ver as coisas e analisar ela de uma forma fria e calculista, entendeu? Assim, o contrato do Memphis não botou arma em ninguém, na cabeça de ninguém. Perfeito. E pediu, foi oferecido pra ele. Ele aceitou, falou, quer me dar X, eu vou receber. O que caiu no colo do cara, de novo, ele não tava jogando nada. Até o jogo do Botafogo, até os gols, que a cobrança em cima dele é essa, que ele faça gols em clássico, decida jogos, até pelo salário dele. Só que assim, a gente precisa ver o que o cara tá entregando também. Sim. Né? Ele, são todas as participações de gols, ele participa. O que houve ali, eu volto a pontuar de novo. O Marcelinho passou por isso, o Guerreiro passou por isso, os grandes ídolos do Corinthians passaram por isso. É uma estratégia de quem dirige o Corinthians, de pegar as coisas erradas, começar a vender notícias erradas para o torcedor compra, vai lá, ataca o jogador, mas esquece de atacar o problema, que o problema é quem dirige. Mas depois de uma conversa, segundo o fofoqueiro aqui, né, acabou anunciando que ia ter uma conversa da torcida com os atletas. E teve. Não teve? Teve. Fofoca aqui. Quem que é o fofoqueiro? Vossa Excelência. Não, eu sou o jornalista que apura os fatos. Certo, aí você comunicou aqui, olha, Gaviões vai passar aí. Depois dessa conversa, 2 jogos, 2 gols de Memphis Depay. Bom demais. Surgiu o efeito, Marcelinho? Outro homem. E um outro detalhe também, é importante frisar aqui e deixar claro para todo mundo que o torcedor corintiano, ele nunca chegou às vias de fato comigo e não chegou para cobrar e para tirar fora. Até porque você saía antes do treino, você fugia ou você não ia treinar. Não, eu era o cara que decidia e eleito o maior jogador da história do clube, humildemente falando. Mas 2010 e 2024. E aí, o meu entreveiro foi aquela vez com o Vanderlei. E aí dali, com o Vanderlei Entreveiro. É uma briga. Briga, discussão. Ótimo. Tá bom? Isso. Com o Vanderlei. Aí dali eu fiquei ausente durante um período. E aí, depois o Dualib pede pra eu voltar, eu falei, não quero voltar, que já tô com contrato com o Japão, eu vou embora. Então, o torcedor comigo, eu vou falar assim, legal, humildemente, não teve nenhuma fase ruim pra chegar e falar assim, tira ele, vamos pegar no pé dele. Amigo, 8 anos e meio, foi numa linha tênue ali, ó. Mas quando foi afastado, trancou. Não, tranquei, mas quando voltei, decidi. Entendi. Certo? Fiquei 19 dias. Você fala da volta, né? Mas da ida você não quer comentar. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais um vídeo do programa Corte Pode Pá, analisando o jogo entre Corinthians e Palmeiras. Marcelinho Carioca acabou soltando o verbo ao vivo, então a partir desse momento a gente vai reagir, vai repercutir a todas essas informações, iniciando o vídeo falando um pouquinho aí desse jogaço maravilhoso que aconteceu ontem na Neoquímica Arena. Que derby incrível, que raça que os jogadores estavam, né? É um jogo muito disputado, com várias alternâncias. Os dois times com um sistema defensivo extremamente organizado, 2 treinadores muito inteligentes. Foi um jogo tenso, brigado, mas muito jogado, né? E o que se imaginava, né? Num jogo de oitava de finais da Copa do Brasil, a gente nunca podia esperar outra coisa. Gostei demais do jogo. Teve gol perdido, teve bola em cima da linha, teve também pênalti perdido, né? Pênalti polêmico. Quase não teve bola parada. Foi um jogo muito rodado, um jogo muito eletrizante do início ao fim. E aí, segundo os números do SofaScore, foram 50% de posse de bola para cada
time. Grande chance, 2 para cada lado. Finalizações, 11 do Palmeiras e 10 do Corinthians, né? Defesa dos goleiros, foram 4 defesas do goleiro Everton e 3 defesas do goleiro do Palmeiras, né? Escanteio, 4 do Corinthians e 4 do Palmeiras. Números de falta, 20-13 para o Corinthians. Números de passe, 370 do Palmeiras, 366 do Corinthians. Número de desarmes, 29 para o Corinthians e 13 para o Palmeiras. Então, só esses números mostram aí a pegada do jogo do início ao fim. Um equilíbrio total. No jogo em si, o Corinthians começa melhor, mas rapidamente o Palmeiras acabou equilibrando o jogo. No momento do pênalti, o Palmeiras estava jogando melhor. Mas saiu o pênalti. Quando o Memphis foi chutar a bola, o Gustavo Gomes acabou solando e rasgando o meião do Memphis e rasgando também, cortando a perna do Memphis. Para mim, pênalti indiscutível. Foi totalmente imprudente Gustavo Gomes. A cobrança de pênalti de Roberto foi mal batida pra caramba. Por quê? Foi meia altura. E isso facilitou a defesa do Everton. Deveria ser proibido bater pênalti a meia altura. Porque se descolocar o goleiro, consegue marcar o gol. Se não descolocar o goleiro, hoje, com a elasticidade dos goleiros, eles acabam chegando, eles acabam conseguindo aí fazer a defesa. Eu pensei que após a defesa do Everton, o Corinthians ia desanimar, mas o Corinthians não desanimou do jogo, pelo contrário, o Corinthians acabou melhorando nos minutos finais do primeiro tempo. E Palmeiras acabou envolvendo o Palmeiras, né? Teve mais chance. Depois, o Palmeiras também deu uma melhorada. O Giai acabou batendo para aquilo ali, quase que é um pênalti. E André Ramalho salvou em cima da linha. No primeiro tempo, há equilíbrio de atuação das duas equipes, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Vem o segundo tempo, o Palmeiras começa melhor que o Corinthians. Minha análise, entendeu? Um jogo mais parado, um problema com laser, vem aí a lesão de Bruno Fuxo, vem mais uma vez o Palmeiras, quando o Palmeiras estava melhor no jogo, e o Roberto acabou recebendo uma falta, e na inteligência de Rodrigo Garro, que ele bateu rapidinho por dentro, o Mateuzinho cruzou na cabeça do Memphis Depay, que fez um golaço, 1-0 Corinthians, e me parecia que aquele time que saísse na frente era o dono da vitória. E o que aconteceu? Foi uma vacilada, na verdade, da defesa do Palmeiras, porque especialmente do Gustavo Gomes. Porque quando o Mateuzinho cruzou, o Gustavo Gomes era para encostar no Memphis Depay. Mas ele não encostou, o Memphis teve a oportunidade de tirar o corpo fora e fazer o cabeceio. Para mim, foi um erro fatal da defesa do Palmeiras, né? E por isso acabou tomando o gol. A partir do momento, o Palmeiras foi para cima e chegou até o gol de empate com Maurício. Porém, estava impedido. E já passou da hora da CBF tomar vergonha e colocar aí o impedimento semi-automático para acabar com essa indecisão. Porque até agora não tem unanimidade que estava impedido, né? A Globo mostrou o lance, né? Até postou que estava impedido um pouquinho, mas é uma indecisão total. A partir do gol anulado, o Corinthians melhorou e mereceu fazer até mais gols.
No segundo tempo, o Corinthians, dos 35 minutos para cima, acabou envolvendo o Palmeiras no toque de bola e teve mais possibilidade. Dorival Júnior, para mim, acabou acertando na escalação. A escalação do Dorival, para mim, foi perfeita. Algumas pessoas têm opinião que colocaria o Breno Bidon no lugar do Carrídio, né? Eu fico na dúvida, porque o Carrídio é um cara que tem muita qualidade, apesar de não ter ido bem ontem. Dorival Júnior fez muito boa substituição quando colocou o Bidon no lugar do Carrídio e colocou o Charles no lugar de Ranieri, que estava muito cansado e também estava amarelado. Entendeu? Então, quando também entrou também o Angileri no lugar de Bidon, foi outra substituição correta. Abel colocou o Micael no lugar de Bruno Fuxo, colocou o Alan no lugar do Sousa e Flaco Lopes, né, no lugar do Vitor Roque. Mas o Palmeiras não melhorou. O Palmeiras continuou mais ou menos jogando o que está jogando. Palmeiras continua aí com o tabu sem vencer o Corinthians há mais de 2 anos. O último foi em 2022 que o Palmeiras venceu o Corinthians na Neoquímica Arena. O Corinthians deu um grande passe, porque o time do Palmeiras é um time muito qualificado, é um time tecnicamente melhor que o Corinthians, mas ontem, Dorival, para mim, deu um nó tático no Abel Ferreira. Porque Hugo Souza quase nem foi exigido. Muito pouco. E o sistema defensivo do Corinthians estava extremamente compactado. Por que o Hugo Souza não foi exigido? Porque todo o sistema, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Bidu, jogaram demais. Taticamente, o Dorival Júnior deixou o time muito bem postado. No meio-campo do Corinthians, pra mim, o melhor em campo foi o Ranieri. Ranieri foi o melhor em campo, um pitbull. Jogou demais, desarmou, acabou levando cartão. E o ataque do Corinthians com o Yuri Roberto não foi bem. O sistema defensivo do Corinthians ontem foi muito bem, cara. Impressionante. Quem pra mim só fez o gol e sofreu o pênalti, Memphis Depay, que pra mim, mais uma vez, não jogou bem, quebrou o jejum, porque o Memphis nunca havia marcado gol em clássico, marcou ontem, poderia ter marcado até o gol de pênalti, na cobrança de pênalti, mas preferiu deixar o Yuri Roberto bater, e o Yuri acabou batendo mal e perdendo. O que me confirma que o Memphis não jogou bem são os números. Olha os números do Memphis, os números são ruins. O Memphis perdeu a posse de bola 18 vezes. Muita coisa. Tirando o gol, talvez seja a pior participação do Memphis com a camisa do Corinthians. Olha, 77% de aproveitamento de passe, 77% de aproveitamento de passe. Muito ruim. Duelo com jogadores do Palmeiras no chão, 7, né? Ganhou apenas 3. Duelo com jogadores do Palmeiras no alto, 3, perdeu os 3. Cruzamento, tentou 2 e errou 2. Memphis sofreu o pênalti e marcou o gol. E aí, decidiu a partida. Mas, pra mim, o clássico Memphis e Yuri Garro, que todo mundo esperava que ia brilhar, não foram bem. São 11º jogo do Memphis e ele acabou desencantando nesse jogo ontem contra o Palmeiras. Nada tá garantido. É um jogo difícil no Allianz Parque. Já tem um fator que beneficia o Palmeiras, que é o gramado sintético. Mas se o Corinthians jogar com a disposição que jogou ontem, taticamente, muito bem ajustado, e se tiver numa noite que o Memphis, o Garro
Yuri brilhar, o Corinthians consegue a classificação. Não é fácil? Não. Mas é possível. Porque o Corinthians ontem, não só ontem, a partir do jogo contra o São Paulo, que o Corinthians não jogou nada, porque jogador do Corinthians curtiram balada, o Corinthians foi melhorando gradativamente. Jogou muito contra o Cruzeiro, empatou em casa. Jogou muito contra o Botafogo, empatou no Rio de Janeiro, no Newton Santos. E ontem jogou muito na Neoquímica Arena e acabou vencendo o Palmeiras por 1-0. Um bom resultado, mas não tem nada garantido. Agora, quarta-feira que vem, é fazer outro jogo com esse ajuste como foi ontem, mas que o trio tenha melhor aproveitamento e consiga as oportunidades que tem reverter em gol. Porque ontem o Corinthians, no segundo tempo, teve mais 2 ou 3 oportunidades para marcar e não marcou. Porque se faz 2-0, a partida eu acho que já estaria liquidada. E aí, fiel? O que vocês acham? Gostaram do jogo? Qual que é a opinião de vocês? Corinthians vai conseguir essa classificação para as quartas de final da Copa do Brasil e levar 4.700.000 de premiação? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!